Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa matéria, tá? Vamos ver agora o cilindro. Esse assunto está na página 50, tá, da apostila de vocês, tá? Aí tem uma definição que fala o seguinte: o cilindro é um sólido classificado entre os corpos redondos por apresentar a superfície lateral não plana. Diversos objetos na forma de cilindro. Aí tem um desenho de um amassador, né? Aquele rolo de massa. Tem um caminhão-tanque transportando combustível ou água. Tá? E tem os elementos do cilindro, tá? Bom, vou explicar aqui para vocês, ó. Montei uma definição aqui. Cilindros são sólidos formados por duas faces circulares congruentes, no caso congruentes que é a mesma medida, dois círculos, né? Sendo dois círculos, né? E paralelos. Além disso, uma superfície lateral que perfaz a circunferência dessas faces circulares, tá bom? Então, o cilindro, se você parar para analisar, no caso, o cilindro, eu peguei essa lata aqui de achocolatada, não fazendo a propaganda, mas o que acontece? O que é isso aqui? É o meu cilindro, né? São formados por duas faces circulares. A parte de cima é um círculo, certo? Aqui é uma parte circular, e a parte de baixo é outro círculo, certo? Congruentes, são iguais, ó. É igual. Duas faces circulares, congruentes, faces circulares, ó. Congruentes, iguais, né? E dois círculos paralelos, são paralelas, né? A parte de cima é paralela com a parte de baixo, são paralelas, certo? E além disso, é uma superfície lateral. Essa aqui é a superfície lateral. Por que eu falo de superfície lateral? Porque ela perfaz a circunferência. O que é perfaz a circunferência? Ela contorna a circunferência. Se você pegar essa superfície aqui, né, que perfaz a circunferência, e abrir, no caso, pegar assim e abrir, né, no caso, ela vai virar o quê? Vai virar um retângulo, certo? Então, na realidade, mais para frente, nós vamos chegar para cálculo de área do círculo, área total, área lateral, nós vamos perceber que nós temos que calcular a área do círculo, os dois círculos, mais a área do retângulo. Lembra que a gente fez no exercício anterior, lá com o hexágono, com o quadrado, com o cubo? É muito parecido, tá? Então, o que acontece? A definição é só você pensar numa latinha de Nescau. São sólidos formados por duas faces circulares, face superior e face inferior, duas faces circulares, tá? Com a mesma medida, tem a mesma medida, tanto a superior quanto a inferior, sendo dois círculos paralelos, são paralelas. Além disso, uma superfície lateral que perfaz a circunferência, a circunferência dessas faces. Tá ok, gente? Aí vem aqui, ó, os elementos do cilindro. Tem a base, né? Base. Tem o raio ele parte daqui do centro, ó. Deixa eu ver aqui minha caneta preta. Tem o raio. E o raio ele parte daqui do centro, ó, daqui para as extremidades, é o raio, tá? Esse aqui é meu raio, tá? Tem o raio. Tem o eixo ele vem por aqui, ó. O eixo ele vem, ele entra por aqui pela parte superior, passa por dentro, tá? E sai aqui embaixo, tá? É o eixo do meu cilindro, ele vem aqui por cima, entra pelo raio, atravessa por dentro e sai aqui embaixo. Esse é meu eixo, tá? Tem a geratriz, é a reta paralela ao eixo do cilindro. Por exemplo, o eixo não está aqui, esse camaradinho aqui? Então, se eu imaginar uma linha passando aqui assim ao lado, ó, por exemplo, ó, aqui está o meu eixo, imagina o meu eixo aqui por dentro, meu eixo. Você pegar uma linha passando aqui do lado, são o quê? As minhas geratrizes, que elas são paralelas a quem? Ao meu eixo. Então, a geratriz é paralela ao eixo, tá bom? A geratriz paralela ao eixo. Continuando. E tenho também quem? A minha altura, que é a distância entre as bases. A altura é a distância entre as bases. Da base superior para a base inferior. Essa seria a minha altura. Tá? Então, esses são os elementos do cilindro. Eu até coloquei aqui para a gente dar uma olhadinha. Legal, ó, tranquilo, olha só. Os elementos do cilindro tem o quê? Tem uma base, são duas faces circulares, o raio, que é o raio da base, o eixo é a reta que passa pelos centros da base, a geratriz é aquela reta paralela ao eixo do cilindro e a altura e a distância entre as bases. Tá bom, pessoal? Entendeu, pessoal? Então é isso. Agora, o que acontece? Os cilindros, né, eles podem ser oblíquo e reto. Cilindro reto, o que acontece? Lembra que eu já expliquei? Reto, ele tá, aqui é reto, por exemplo, fosse reto. E oblíquo é quando dá uma inclinadinha, tá? Oblíquo dá uma inclinadinha. Reto, oblíquo. O reto, ele tem um ângulo de 90 graus. Se ele der uma inclinadinha, o ângulo interno dele deixa de ser de 90 graus. Tá bom, pessoal? O que acontece? Aqui eu botei aqui, fiz o desenho, ó, cilindro oblíquo, né? Ele deu uma inclinadinha. Tem os mesmos elementos, tá? Tanto o reto como o oblíquo, eles têm os mesmos elementos. Aqui eu até fiz o desenho, ó. Aqui ó, o cilindro, que é essa parte circular, né? Que é a base.
esse eixo é o eixo, viu? Que vem por dentro. Esse tracinho azul assim eu botei como geratriz, porque para não confundir, vocês acharem que é esse aqui que é geratriz, tá? Pode ser também, porque ela não é paralela ao eixo. Não é paralela ao eixo? Eu não falei que a geratriz ela é paralela ao eixo? Então ela pode ser também geratriz, mas eu quis, para vocês não ficarem presos ali achando que geratriz é a parte do finalzinha do cilindro, não. É uma linha paralela ao eixo. Paralela ao eixo. Eu botei aqui, ó, geratriz é a reta paralela ao eixo, tá bom? Tanto no oblíquo quanto no reto, tá? Tem a altura, que a altura é a distância entre as bases, né? Como eu demonstrei. O raio que parte do centro para a extremidade, né? Tem o raio da circunferência, né? Como eu demonstrei. E esse aqui eu o quê? Porque ele é inclinadinho. E o ângulo aqui dentro ele é diferente de 90 graus. Esse negocinho aqui, a simbologia, significa ângulo, tá, gente? Isso aqui significa ângulo. É assim, ó, alfa, tá? Vocês devem muito isso aí na física, na química e na matemática também, alfa. Então demonstra aqui como um ângulo alfa, ele é diferente de 90 graus. Tá? Eu botei aqui, ó, cilindro oblíquo, o seu ângulo interno é diferente de 90 graus. Tranquilo? Já no cilindro reto já fala, né? Tranquilão. O ângulo interno é de 90 graus, possui os mesmos elementos que o cilindro oblíquo, sem tirar nenhuma diferença, só que tem um detalhezinho, só tem um detalhe. Qual é esse detalhe dele? A geratriz é igual à altura. Entendeu? Então, a única coisa que tem diferente no meu cilindro reto para o meu oblíquo, que chama um pouco mais a atenção, que vai ser muito útil, eu não posso esquecer essa parte aqui, porque muitas vezes isso aqui vem no conceito, no problema, no meio do problema com esse conceito, ele não vai falar assim, olha, geratriz, pessoal, igual a altura. Não, ele fala assim, trata de um cilindro reto, opa, quando você, cilindro reto, vai ter que lembrar que a geratriz é igual a altura. Se você não lembrar, no meio da resolução, que pode pedir a geratriz, vocês podem perder a questão. É uma coisa tão simples, tão tranquila, porque esqueceu só um pequeno detalhe. Tá bom, pessoal? Então não esquece não. No cilindro reto, a geratriz é igual a altura. Tá bom? Tem mais coisa, tá? Vou apagar o quadro para a gente poder colocar as coisas e ir avançando sobre o nosso cilindro reto. Tá bom? Bom, continuando, pessoal. O cilindro ele é caracterizado, né, como um solo de revolução. O que vem a ser um solo de revolução? O que acontece? Olha só. Você tem aqui uma reta, né? O eixo. Tem um eixo. Imagina aqui um retângulo, certo? Retângulo de um papel. Um retângulo. Tá? Tem o eixo e o retângulo. Quando você começa a girar, esse retângulo daqui, começa a girar, ele, em torno de 360 graus, ele faz o que? Ele forma um cilindro, ele forma essa figura aqui, ó. Tá? Ele forma quando começa a rotação, ele forma essa figura. Na realidade, você tem isso aqui, ó. Olha só. Você tem esse eixo, parece que é uma bandeirinha, né? Tem esse eixo. Quando você começa a rodar, ó, começa a girar, tá vendo? Olha só. À medida que você vai aumentando, tá vendo? Ele forma o quê? Ele forma um cilindro, na verdade, ó. Que é o quê? Eu tenho esse meu eixo e tenho o meu retângulo aqui, tá? Quando você aumenta a rotação, ó, tá vendo? Forma um círculo, um cilindro, tá bom, pessoal? É isso que eu queria demonstrar. Logo, o cilindro é um solo de revolução gerado a partir do retângulo, viu? Gerado a partir do retângulo. Onde nós temos aqui, essa parte aqui é a altura e aqui é o nosso raio, tá bom? Continuando, a seção meridiana. O que vem a ser seção meridiana? Você tem um cilindro, né? Você faz uma interceptação, você corta ele assim, ó, a partir do eixo. O eixo não está aqui? Aqui está o eixo, a partir do cilindro, né? O cilindro está redondinho. Você vem cortando aqui, ó. Você corta essa parte aqui, faz um corte. Quando você cortar, o que você vai ter? Você vai ter o quê? Um retângulo, tá? Aí vem aqui, ó. É uma interceptação de um plano que passa pelo eixo, ó. Ele passa pelo eixo, interceptação que ele passa pelo eixo, ó, passa pelo eixo. Nisso gerará uma interseção que resulta o quê? Num retângulo, tá bom? Ele passa pelo eixo, chegando aqui na base, ele corta aqui, vira o que? Uma interseção que é o quê? Um retângulo, tá? Tá aqui a definição. Onde que acontece o seguinte, aqui no meu eixo, ó, o eixo é aqui, daqui para cá, por exemplo, aqui, ó, aqui seria o eixo, aqui, ó, olha, aqui seria o eixo, certo? Daqui para cá é o raio, daqui para cá é o raio, certo? O diâmetro não é 2 vezes o raio, então o que é? Eu tenho um diâmetro, ou no caso, 2R, 2 vezes o raio. É um raio para cá
e um raio para lá, não é verdade? E você tem que saber, lembrar o seguinte, que no cilindro reto, a minha altura é a minha mesma medida da minha geriatriz, tá? No cilindro reto, vou ter aqui, no cilindro reto, a minha geriatriz, que é G, é igualzinha à altura, ou são os mesmos valores, tá bom? É igualzinho, tá aqui, ó, no cilindro reto, a geratriz é igual à altura. Agora você tem que ter em mente o seguinte, um detalhezinho que as bancas cobram muito, tá? Ele fala o seguinte, ó, no cilindro equilátero, quando a sua seção meridiana, no cilindro equilátero, quando a sua seção meridiana for um quadrado, a geratriz é igual a 2 vezes o raio. 2 vezes o raio? É, porque olha só, nesse caso aqui é um retângulo, certo? Então, você, 2 vezes R, e aqui tem a altura, que é a área do retângulo, né? Base vezes altura, não é isso? Base vezes altura. E no quadrado, ó, ela é um quadrado, por quê? Porque se você pegar isso aqui, ó, olha só, ó, digamos que aqui, o meu raio, aqui embaixo, seja 4. E a minha geratriz, né, que seria aqui, essa minha altura aqui, por exemplo, fosse 2. 2 não, fosse 4 também. Tá? Então, acontece, a minha geratriz é o dobro do meu raio, certo? O que acontece? Porque eu tenho um raio para cá, né, que é 2 aqui, e 2 aqui. Então, meu raio vai ser o quê? Vai ser 4, certo? Então, se a minha geratriz for igual ao meu raio, 2 vezes o dobro do meu raio, ela aqui é um cilindro equilátero, que é um quadrado, entendeu? Deixa eu refazer aqui para vocês, olha só. A gente sabe que a base é o raio, é 2 vezes o raio, certo? Ó. Tá? Raio aqui e raio aqui. Se aqui o raio for 2 e aqui 2 vai dar quanto? Vai dar 4. Certo? Aqui embaixo, ó, deu 4. E se minha geratriz, que é igual a altura no cilindro reto, for 4 também, o que acontece? 4 aqui. 4 aqui eu tenho o quê? Um quadrado. Tá? Minha seção meridiana é um quadrado. É isso que ele quer dizer naquela definição. Tá bom? Outra coisa, áreas e volume. O volume do cilindro obedece à mesma regra do volume do prisma. Como é que é o volume do prisma? É da base vezes a altura. Você sabe que a base do cilindro, ele é o quê? A base do cilindro é um círculo, né? É πr ao quadrado vezes a altura, certo? Então, a base do meu cilindro vai ser o quê? Πr ao quadrado vezes a altura, tá? No cilindro, a base é um círculo, ó, πr elevado ao quadrado. A área da base, que é um cilindro, é um círculo, né? Πr ao quadrado. A área lateral é 2πr vezes a altura. E a área total aqui é 2 vezes a área da base, que é 2 cilindros, mais a área lateral. Certo? Esse aí que são essas fórmulas que nós precisamos entender um pouquinho. Aqui eu fiz um macete para gente decorar a área lateral. Olha o volume, né? Aqui, πr ao quadrado vezes a altura. Se você pegar esse 2 e jogar lá para frente, vai ficar a área lateral aqui, ó. A lateral é 2πr ao quadrado. O volume é quem? πr ao quadrado vezes a altura. Se eu pegar esse 2 e jogar para cá, não vou ter o 2 aqui na frente? 2πrh não é igual a área lateral? Então é um macetezinho para a gente poder decorar ao meio de tantas fórmulas, tá? Esse macete ajuda, tá? Você lembra da área do volume, que é πr ao quadrado vezes a altura, né? Que é a área do círculo. Pega esse 2, desloca lá para frente, igual ao logaritmo, dá um peteleco, ficou o quê? 2πrh. Esse 2πrh é quem? Área lateral. Aí acabou, tá? Dá pra gente lembrar perfeitamente. A área total, que é 2 vezes a área da base, que são 2 círculos, mas a área lateral. Fechou. Volume é igualzinho à mesma regra do prisma, né? Área da base vezes a altura. O que é a área da base? Cilindro. πr ao quadrado vezes a altura. Tá bom, pessoal? Eu vou apagar aqui o quadro para a gente poder fazer mais avançar nas nossas explicações. Tá? Eu vou planificar esse cilindro para a gente poder entender melhor. Tá bom? Planificar quer dizer o quê? Como já falei, abrir ele, tá? Separar as tampinhas e botar aquela parte no meio como se fosse um retângulo. Isso é planificação. Já conversamos sobre isso nas aulas anteriores.